Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de resistência dos materiais. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e nessa 28ª aula de resistência dos materiais a gente vai falar um pouquinho sobre torque. Bom, na aula passada a gente começou a fazer uma introdução ao último dos modos de solicitação, um dos grandes modos de solicitação que a gente vai estudar ao longo desse curso, que é o modo de solicitação de torção. Na aula passada, então, a gente apresentou um panorama geral da importância da torção para o dimensionamento de diversos elementos, em especial os elementos de sistemas de transmissão rotativos, né, como eixos, engrenagens e tudo mais. E a gente deu uma pincelada sobre diversos temas que a gente vai aprofundar nas próximas aulas. Na aula de hoje a gente vai aprofundar um pouquinho sobre quais são os carregamentos externos que, aplicados sobre um elemento estrutural, provocam os efeitos de torção que a gente começou a estudar na aula passada. Especificamente, então, a gente vai falar hoje sobre torque. Tá? Como eu tinha mencionado na aula passada, na aula introdutória, o torque ele tem uma característica de momento, tá? Ele, assim como os momentos fletores que provocam flexão, ele também é um momento, mas ele provoca efeitos muito diferentes daqueles provocados pelos momentos fletores. Por isso a gente vai escolher chamar ele de torque, para fazer a distinção entre o momento fletor, que provoca um certo tipo de efeito sobre o elemento estrutural, e o torque, que provoca um tipo de efeito bastante diferente sobre os elementos estruturais. Tá? Basicamente, então, o torque, eu já tinha mostrado essa figurinha antes, o torque é a aplicação sobre um elemento estrutural de uma tendência de rotação das extremidades desse elemento estrutural. Então, se eu pego um elemento estrutural como esse, eu tenho um eixo central, está marcado aqui pela linha traço ponto branca. Tá? Se eu tento girar uma das extremidades desse elemento estrutural no sentido horário e outra no sentido anti-horário, né, eu estou gerando uma torção. Isso claramente é o tipo de carregamento que provoca uma torção nesse elemento estrutural. E como eu tinha mencionado para vocês na aula passada também, para não ter que ficar desenhando sempre em 3 dimensões para deixar claro para qual sentido eu estou rodando cada uma dessas extremidades, a gente tem uma notação alternativa, que a gente vai explorar mais em detalhes nessa aula de agora, que é uma seta de ponta dupla. Tá? A gente vai empregar mais uma vez nosso velho amigo, que é a nossa velha amiga, que é a regra da mão direita. Tá? E essa seta de ponta dupla, né, é uma forma de representar o tema de estudo da nossa aula de hoje, que é o carregamento externo de torque. Tá bom? Então, o torque é um momento que está aplicado ao redor do eixo principal de um elemento estrutural. Então, a gente tem um elemento estrutural que tem um eixo principal, ele é mais comprido numa das direções do que nas outras. Tá? Então, ao longo desse eixo principal, eu estou tentando fazer essa estrutura inteira rodar ao redor desse eixo principal. Isso é o que a gente caracteriza como torque. Então, esse é o carregamento externo que é responsável pelo aparecimento de todos os esforços e os efeitos de torção que a gente tinha começado a estudar na aula passada e vai continuar estudando nas próximas aulas. Tá? Enquanto momento, ele segue tendo as mesmas unidades de momento que a gente tinha visto anteriormente. Tá? Então, eu posso ter torques, né, momentos torsores ou torques representados em newton-metro, em newton-milímetro. A gente tem algumas opções diferentes, né, mas essas seriam as duas unidades mais próximas aí do Sistema Internacional de Unidades. Em newton-metros, a unidade do Sistema Internacional, e newton-milímetro, uma unidade também derivada aí do Sistema Internacional de Unidades. Tá? Então as unidades vão ser essas, newton-metro e newton-milímetro. Vocês já estavam acostumados a isso já desde quando a gente estudava a flexão. Tá? Só que a gente vai distinguir, né, como eu tinha mencionado já na aula anterior e já comentei brevemente, a gente vai distinguir o que são os momentos que provocam flexão daqueles momentos que provocam torção. Para vocês gravarem, entenderem por que a gente faz essa distinção, a gente tem 2 formas diferentes. A primeira forma é pensar ao redor de qual eixo esses momentos fazem a estrutura rotacionar. Então, se vocês lembrarem lá de flexão, os momentos fletores faziam a estrutura girar ao redor da linha neutra. Então, eu pegava uma estrutura qualquer, eu cortava aquela seção transversal, e essa seção transversal a gente viu que existia uma linha neutra, né, uma linha ao redor do qual, uma linha que, mesmo em flexão, não havia mudança de comprimento dessa linha ao redor ao longo do carregamento. Tá? Então, essa linha neutra, o momento fletor era o momento que fazia essa estrutura, a seção transversal, rotacionar ao redor desse eixo, essa linha neutra. Tá? Por outro lado, como eu tinha mencionado já na aula passada, e agora a gente está vendo em mais detalhes, o torque vai fazer essa seção transversal rotacionar ao redor de um outro eixo. Então, se eu pego a seção transversal, eu não estou mais rotacionando ao redor da linha neutra dessa forma. Eu estou tentando fazer essa seção transversal rotacionar ao redor do próprio eixo central aqui dela, de um ponto central dessa estrutura. Então, um momento fletor faz girar ao redor de um dos eixos, e o momento torsor faz girar ao redor de outros dos eixos. Tá? O torque faz essa estrutura girar ao redor de outro eixo.
Outra forma de vocês pensarem na distinção entre os momentos fletores e o torque tem a ver um pouquinho com os efeitos que esses caras provocam. Tá? Então, se vocês entenderam bem, né, que o momento fletor provoca um certo tipo, está ao redor de um determinado eixo e o torque está ao redor de outro eixo, a gente vai estudar nessa aula e a partir das próximas aulas como os efeitos são totalmente diferentes. A gente já deu uma pincelada anteriormente, tá? Mas a gente já tinha, se vocês se lembram ali das aulas de flexão, a gente tinha visto que essa estrutura, essa seção transversal rotacionando ao redor de sua linha neutra, provocava efeitos de compressão numa parte da estrutura e tração em outra parte da estrutura. Ora, a gente tinha visto na aula passada, na aula introdutória de torção, que a aplicação de um torque faz com que a estrutura esteja carregada em cisalhamento e não mais em tração e compressão. Então, fica muito claro que os momentos fletores e os torques provocam efeitos diferentes e estão aplicados ao redor de eixos diferentes. Tá? Então, é muito importante vocês fazerem essa distinção e sempre tomarem cuidado. Os dois são momentos, né, na acepção pura desse tipo de grandeza, são momentos, forças por um braço de alavanca. Né? Se você aplicar uma força com um braço de alavanca, você vai conseguir gerar tanto um torque quanto um momento fletor. Só que você vai aplicar isso ao redor de eixos diferentes e, com isso, gerar efeitos diferentes sobre a estrutura. Tá? Pois bem, a gente tem representações diferentes de torque, como eu tinha mencionado já anteriormente. Tá? Uma delas é a representação de certa curva indicando diretamente a direção de carregamento. Se eu estou carregando esse elemento numa das superfícies dele na direção horária e outra na direção anti-horária, fica muito claro para mim o que está acontecendo. Só que a seta curva tem o inconveniente da gente estar sempre associado a uma representação mais tridimensional. Eu não consigo fazer um desenho de um eixo em duas dimensões e sem algum tipo de projeção de desenho em perspectiva, eu não consigo representar claramente para que lado esses caras estão sendo carregados apenas com essa seta curva. Tá? Então, geralmente a gente vai preferir então, utilizar a representação de seta dupla, que a gente vai seguir utilizando a regra da mão direita. Já vou mostrar para vocês figurinhas explicando como é que isso funciona. Tá? Então, sempre que a gente estiver trabalhando com esses tipos de representação, tá? Seja o da seta curva ou seja da seta dupla, tá? Que eu já vou mostrar em seguida, tá? A gente vai ter então essa convenção de sinais quando a gente for aplicar o método das seções. Né? A gente está seguindo basicamente o mesmo caminho que a gente fez para os outros elementos, para os outros modos de solicitação. Quando a gente for fazer o método das seções, a gente vai fazer o seguinte: quando a seta dupla está saindo do elemento, a gente vai falar de um torque positivo, isso vai estar associado a regra da mão direita, como eu já vou mostrar daqui a pouquinho, e se a seta está entrando para dentro do elemento, a gente vai associar isso a um torque negativo. Tá? Então vamos ver primeiro nesse caso do torque positivo. Então tinha um elemento como esse, aqui está o eixo central dele, uma das estruturas, uma das suas faces das suas seções transversais está sendo rotacionada na direção anti-horária, tá? Seria essa facezinha de cá, e a outra das faces está girada na direção horária. Tá? Então, prestem atenção, né, que quando eu estou desenhando esse cara, estou representando o que está acontecendo aqui, eu posso utilizar a regra da mão direita para associar cada uma dessas setas ao meu dedão. A posição, se eu utilizar a regra da mão direita, né, lembre-se da regra da mão direita, a gente tem a sua palma e os dedos girando indicam o sentido de rotação para aquele momento. O lado para o qual ficar o dedo da sua mão direita, o dedão da sua mão direita, isso é a direção positiva, daquele eixo de rotação. Tá? Então, o que eu tenho aqui basicamente é isso. Né? Nessa posição, segundo aquela direção que eu tinha mostrado no carregamento anteriormente, ele estava girando nesse sentido aqui, e o meu dedo aponta para fora dessa estrutura, nesse ponto. No lado oposto, né, para ele estar carregado em torção, ele está carregado nesse lado aqui também, na direção oposta, e o meu dedo aponta para fora. Então esse elemento estrutural está carregado da seguinte maneira. Tá? Isso é uma forma da gente transformar um no outro. Por outro lado, se eu tivesse um elemento estrutural que tivesse carregado no sentido oposto, né, de rotações, então agora nesse ponto aqui ele está sendo carregado na direção horária e nesse ponto aqui na direção anti-horária. Se eu utilizar a regra da mão direita agora, né, vocês observam então que esse cara está entrando, está girando para o lado de cá no sentido horário e o meu dedão aponta para dentro desse elemento estrutural e aqui nessa outra ponta ele está sendo girado no sentido anti-horário e o dedão vai apontar aqui para dentro também, tá bom? Então, por isso, né, por conta disso, por conta da posição do seu dedão quando a gente utiliza a regra da mão direita, né, associada ao movimento de rotação,
a gente representa esse carregamento no sentido oposto, então apontando para dentro, né, todos eles marcados com a letra T para marcar o torque. Tá? Então, nesses dois casos, seguindo, né, a convenção de sinais, quando eu for fazer o método das seções, se eu ao cortar uma seção e eu fizer aparecer um torque, se eu quiser fazer aparecer um torque positivo, ele vai estar associado a uma seta que sai desse elemento, né? Então, se eu cortei e eliminei o lado direito da estrutura, vai aparecer para o lado direito esse torque, e se eu cortei e eliminei o lado esquerdo da estrutura, ele vai aparecer para o lado esquerdo. De forma oposta, né, vai ser negativo se ao cortar e eliminar a estrutura do lado direito, a seta aponta para dentro, assim como se eu apagar o lado que está para o lado esquerdo da estrutura e apontar ali para a direita, ele vai ser associado a um torque negativo quando eu estiver fazendo o método das seções, tá bom? Então, isso, acho que vocês já estão mais calejados, né? A gente já fez várias, para todos os modos de solicitação, a gente viu como é que funcionava esse tipo de método das seções, por isso que a gente está apresentando aqui de uma forma um pouco mais rápida, mas a nossa convenção de sinais está apresentada aí para vocês, tá? Dessa seta dupla, na representação de seta dupla e na representação de seta curva, como é que isso está sendo refletido em sinais positivos e negativos de torque. Tá? Então, para realizar o dimensionamento em torção, assim como a gente tinha visto para os outros modos de solicitação, vai ser importante a gente saber qual que é o torque líquido, o torque resultante que atua em cada uma das seções de um elemento. Tá? Então, por que a gente faz isso? A gente sempre faz isso tentando identificar qual que é a seção que está mais carregada, que tem mais carregamento externo agindo sobre aquela seção, o que a gente chama de seção crítica. Então, quando a gente tem mais de uma fonte de torque que está agindo no sistema, então imagine se eu tenho um eixo, tem um motor que está ligado, e eu tenho diversas engrenagens diferentes que estão ligadas ao longo desse eixo. Então, cada uma dessas engrenagens introduz um torque para esse sistema, o motor introduz um torque alimentando esse sistema, e as engrenagens vão consumindo esse torque ao longo do caminho. Para cada um desses pontos, entre o motor e cada uma das engrenagens, eu tenho valores de torque líquido, né, de torque resultante, de torque interno, diferentes. Então, o que a gente vai fazer, assim como a gente tinha feito anteriormente, quando a gente estava falando dos cortantes, a gente vai utilizar o método das seções, realizando cortes entre os pontos de cargas concentradas, de torques concentrados. A gente nunca pode fazer um corte exatamente em cima de um ponto de torque concentrado, mas a gente sempre é obrigado a fazer cortes entre pontos de torque concentrado. Tá? Quando a gente faz o corte, a gente vai escolher um dos lados do corte, vai apagar o resto da estrutura, e ao apagar o resto da estrutura, a gente vai substituir ela por um torque interno. Né? E esse torque interno é o que é necessário para essa estrutura estar em equilíbrio. Tá? Então, basicamente, aqui uma figurinha que eu peguei do livro do professor Gear, tá? É aquele caso que eu estava mencionando para vocês. Tá? Então, eu tenho aqui no ponto A, eu tenho um motor que está inserindo uma certa quantidade de torque, por exemplo, e eu tenho consumo de torques em diferentes pontos desse eixo, né, no ponto B, no ponto C e no ponto D, eu tenho diferentes coisas que consomem torque. Então, como é que a gente sabe qual é que é o torque que age em cada uma dessas seções? A gente utiliza o método das seções. Eu faço um corte entre A e B e descubro quanto é que vale, por exemplo, o torque entre o torque AB aqui. Depois faço um torque entre B e C, apago o restante da estrutura e descubro quanto é que vale o torque em BC. E faço um corte entre C e D e descubro quanto é que vale o torque entre os pontos C e o ponto D. Tudo padrão que a gente já tinha feito anteriormente, tá? Por isso que a gente está passando mais rapidamente. Vamos só fazer um exemplinho, só para deixar claro que a gente resolveu mesmo um exemplo associado ao método das seções para o torque. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho um motor que está acionando um eixo com 35 Nm de torque. E esse torque é consumido em duas engrenagens. A engrenagem que está no ponto B consome 15 Nm, enquanto a engrenagem que está no ponto C consome os 20 Nm restantes. Né? Lembrando que a gente não pode ter sobra de torque, né? O equilíbrio de torques em um eixo que está sendo carregado, ele está sempre assim. Todo o torque que está sendo inserido pelo motor está sendo consumido ao longo desse eixo. Tá? Então, o que está sendo pedido aqui é para determinar o torque que está atuante em cada uma das seções desse eixo. Então, como sempre, o primeiro passo vai ser a gente traçar o diagrama de corpo livre desse cara. Ao invés de desenhar o motor e as engrenagens, a gente vai substituir ele pelos carregamentos que esses caras inserem. Seriam como se eles fossem os nossos apoios desse problema, basicamente. Tá? Então, o motor, basicamente, ele é um torque. Né? O motor ele insere um torque no ponto A. Nesse sentido, tá? Eu desenhei aqui o torque para a direita. Tá? Então, seguindo a regra da mão direita aqui, para vocês, está apontando para a direita. Isso aqui vai ser considerado, né, todos os torques que estão alinhados com esse eixo X para o lado de cá vão ser considerados positivos. Tá? E esse torque, então, está sendo consumido, portanto, na direção oposta, pelo torque que está consumido pela engrenagem em B e pela engrenagem que está em C.
Tá? Os dois estão apontando para a esquerda. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a seção AB, vai ser um cortezinho aqui entre o ponto A e o ponto B, num ponto qualquer, e a gente vai escolher, né? Você vai pegar o lado esquerdo ou o lado direito do corte, e nesse caso fica muito claro que é mais fácil a gente pegar o lado esquerdo do corte, porque a gente só tem um torque aplicado. Então manteve-se o torque do motor em A, o restante da estrutura depois do corte foi apagado e substituído por esse torque interno de AB. Lembre-se, seguindo a nossa convenção de sinais, a gente vai desenhar sempre um torque positivo, então sempre um torque saindo de dentro daquele elemento. Então, por isso está apontando para a direita também. Se esse elemento está em equilíbrio, né, a gente não tem por que não considerar esse elemento em equilíbrio, né, por mais que ele esteja rotacionando, né, ele está numa situação uniforme de inserção de torque e consumo de torque. Então eu posso dizer que a somatória de torques para aquele elemento estrutural que está em equilíbrio vale zero. Não estou acelerando esse movimento de rotação. Esse movimento de rotação está constante transmitindo essa quantidade de torque. Então se a somatória de torques vale zero, a gente vai escrever agora, seguindo agora a regra da mão direita para esse diagrama de corpo livre, a seguinte coisa. Os dois torques apontam para a direita, então mais torque do A, que é o torque do motor, mais o torque de AB. E eu descubro então que o torque de AB vale o valor do torque do motor com o sinal trocado, então vale menos 35 Nm. Em seguida a gente vai fazer o corte em BC. Então aquele corte que estava lá, eu estou fazendo agora um corte entre B e C. Nesse caso agora fica claro que a gente teria mais interesse em pegar a porção direita do corte, porque nessa porção direita agora eu tenho apenas um torque aplicado, que é o torque de C. Então o torque de C consumido pela engrenagem de C está aqui, e o restante da estrutura, né, que eu apaguei depois desse corte, está sendo substituído por esse torque interno de BC. Mais uma vez, somatória de torques vale zero. E utilizando então a regra da mão direita, os dois caras estão apontando para a esquerda, os dois entram com sinal negativo nessa somatória, menos TC menos TBC igual a zero. A gente descobre então que o TBC, o torque entre B e C, vale menos 20 Nm. E, ou seja, a gente conseguiu determinar qual que é o torque interno agindo na porção AB e na porção BC. Tá? Então fica claro aí que para este problema especificamente, a seção crítica vai ser a seção AB. A seção AB tem mais, em módulo, está carregado com um torque maior do que a seção BC. Tá bom? Então, esse é um exemplo só de como que a gente vai determinar aí essa distribuição dos esforços internos que geram torção, para a gente fazer posteriormente o dimensionamento de uma estrutura como essa. Tá? Mas não é só isso que a gente vai ter que estudar quando a gente está falando de torque. Né? Especificamente, a gente vai estar interessado no que está acontecendo em torque quando a gente está em transmissão. Tá? Eu falei para vocês lá na primeira aula que, basicamente, o principal interesse para um projetista, né, estudar torção. Por que eu preciso estudar torção? Eu preciso estudar torção para conseguir fazer o dimensionamento de elementos de transmissão rotativos, motores, eixos, engrenagens e assim por diante. Ora, o torque em transmissão, é muito importante a gente saber qual é a relação entre o torque e a potência transmitida. Né? Os elementos, os sistemas de transmissão, eles transmitem potência. Estão transmitindo energia por tempo. Quanto mais energia em menos tempo, eu estou transmitindo mais potência dentro desse sistema. E como é que entra o torque nesse caminho? Tá? Então a potência se relaciona com o torque através dessa relação aqui. Potência é torque vezes a velocidade angular do sistema que está rotacionando com uma determinada velocidade angular constante. Tá? Então, nessa equação aqui, ela funciona no sistema internacional, nos unitais do sistema internacional. Tá? Então, a potência vai ter que entrar em watts, o torque vai ter que entrar em newton-metro, e, nesse caso, a velocidade angular, a velocidade de rotação desse sistema rotativo de transmissão, vai ter que ser dada em radianos por segundo. Tá? Então, para a gente conseguir utilizar isso de forma prática, né, é importante a gente ter em mente algumas conversões que são bastante úteis. Né? Então, quando a gente está falando em potência, nem sempre a gente tem as potências dadas em watts para aplicações de mecânica. Muitas vezes a gente tem potências dadas em HP, né, horsepower, ou em cavalo-vapor. Tá? São duas unidades irmãs, vêm lá dos princípios da nossa revolução industrial, quando foi medido, né, qual que é a potência que um cavalo conseguia desempenhar, né, qual que seria a potência equivalente de uma máquina de vapor em cavalos, que era a unidade de potência mais utilizada até aquele momento, quando a gente não tinha máquinas mecânicas. Tá? Então são medidas levemente diferentes, tá? Um HP vale aproximadamente 745 watts, um cavalo-vapor vale aproximadamente 735. Tá? Então você não erra por muito se você confundir um com o outro. Então se você vê um HP e botar 735, o erro não é tão grande assim. Claro, o ideal seria você utilizar a conversão correta, mas se vocês decorarem um dos dois números, ou um número intermediário entre esses dois, o erro não vai ser tão grande. Tá?
Então é importante você saber converter entre HP e watts, porque na fórmula ali que a gente tem a relação entre potência e torque, tudo isso precisa entrar em watts. Tá? Quando a gente está falando em torque, né, às vezes é importante vocês saberem a conversão, para vocês lembrem-se, naquela forma, tudo tem que entrar, tudo sai em Newton metro ou tudo tem que entrar em Newton metro naquela forma. Tá? Então, às vezes, talvez vocês tenham acesso a um torque dado em Newton milímetro, né? Então basta vocês pensarem, né, que 1 Newton vezes metro é igual a 1000 Newton vezes milímetro. Tá? Então essa conversão também pode ser útil para vocês. E talvez a mais útil das conversões que a gente vai ter que estudar agora é para a velocidade angular. Tá? Então a velocidade angular, como eu falei para vocês, em unidades do Sistema Internacional de Unidades, é um ângulo dividido por um tempo, então radianos por segundo. Tá? Só que muito raramente a gente vai ter acesso a uma unidade ou uma medida de uma máquina, por exemplo, em radianos por segundo. Muito mais frequente é a medida de rotação em rotações por minuto, em RPM. Tá? Então, se você tem acesso a uma medida em RPM, é o que está denotado por N aqui. Tá? Então, esse N é uma medida de rotação em rotações por minuto. Cada rotação completa ao redor do próprio eixo equivale a 2π radianos. Então, você pega uma rotação vezes 2π, eu tenho quantos radianos por minuto? Ora, se a cada minuto eu faço essa quantidade de radianos, eu divido por 60 para saber quantos que eu faço por segundo. Tá? Então, radianos por segundo, esse ômega aqui, vai ser 2 vezes π vezes a rotação dada em RPM dividido por 60. Tá? Vamos fazer um exemplinho prático ali para a gente ver como é que isso funciona na prática. Então, eu estou querendo saber qual que é o torque que está desenvolvendo um motor que está conseguindo transmitir 80 HP de potência a uma rotação de 2.500 RPM. Então, um motor de um carro, por exemplo, a 2.500 RPM, você vê que ele está transmitindo 80 HP. Tá? Então, para potência, eu preciso converter a potência, né? Faço a conversão de HP para watts, vezes 745, 80 vezes 745, vai dar 59.600 watts. Para a velocidade angular, então, utiliza aquela fórmula anterior, né? 2 vezes π vezes 2.500 RPM, dividido por 60, e a gente chega à conclusão que um motor a 2.500 RPM está rotacionando a 261,8 radianos por segundo. E agora basta eu aplicar diretamente naquela relação entre torque e potência. Estou isolando então o torque naquela relação. Então, o torque vale a potência dividida pela velocidade angular, 59.600 dividido por 261,8. Isso vai representar que esse motor está transmitindo um torque de 227,7 Nm naquelas condições. Tá bom? Então, essa aula de hoje agora foi para a gente ter uma noção um pouquinho melhor do que é esse carregamento externo que provoca os efeitos de torção. Então, é o torque, né? É um tipo de momento que está aplicado ao redor desse eixo central, do eixo principal do elemento estrutural. A gente vai chamar ele apenas de torque, eu vou parar de chamar ele de momento torsor, né? Até agora a gente fez essa distinção entre esses dois. Vou parar de chamar ele de momento torsor, a gente vai chamar só de torque de agora em diante. Tá? E a gente viu então como é que a gente trabalha o torque como se fosse um carregamento externo, como outros que a gente já tinha visto anteriormente, seja os carregamentos normais, cortantes ou momento interno. Tá? Então a gente viu como é que a gente constrói o processo de método das seções, para determinar quanto é que é o torque líquido que está agindo em cada uma das seções de um elemento que tem vários pontos de aplicação de torque, por exemplo. E a gente viu também uma coisa muito importante, que é como que a gente relaciona o torque que está sendo aplicado à potência que está sendo transmitida por um sistema de transmissão. Conforme a gente tinha falado anteriormente, né, talvez o principal interesse do estudo dos efeitos de torção seria dimensionamento de elementos de sistemas de transmissão rotativos. Então a gente precisa conhecer muito bem essas relações que aparecem em sistemas de transmissão rotativos. Na próxima aula, então, a gente continua os estudos sobre torção. A gente vai falar um pouquinho sobre elementos mais geométricos. A gente vai falar sobre os ângulos que aparecem na torção. Então, tanto o ângulo que caracteriza as deformações de cisalhamento, quanto o ângulo de torção especificamente, que é aquele ângulo que é o ângulo de rotação dessa seção transversal ao redor do seu próprio eixo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários do vídeo ou utilizem os fóruns do Moodle apropriados para esses fins. Tá? Muito em breve, então, a gente volta com mais uma aula de resistência dos materiais. Até logo, pessoal. Muito obrigado pela atenção.